Vamos começar então. Como é que você está? Está tudo bem? Eu espero que sim, aqui estamos bem, graças a Deus. Nós vamos começar nesse domingo de maio, o primeiro domingo de maio, um domingo abençoado. Nós vamos estudar hoje pela manhã um assunto chamado espiritualidade. É um tema que recentemente tem sido questionado por conta da ausência de alguns irmãos no ambiente do culto. E eles ficam preocupados como fica a sua espiritualidade, como fica os momentos em que estão ausentes daquele ambiente que eles julgam ser o ambiente onde vão sugar a espiritualidade. Algumas pessoas pensam que, enquanto estão no culto, Deus desce do teto, enche eles de espírito, se recolhe, eles vão para casa, e todas as vezes que precisarem de espiritualidade, de precisar de qualquer movimento que possa detectar essa presença de Deus, eles têm que ir a algum lugar. Mas não é assim. Então, baseado nessas questões, eu resolvi abrir um tema. Eu anotei muitas coisas, fruto de pesquisa, e eu gostaria de compartilhar contigo. E gostaria que você analisasse cada expressão, cada texto apresentado, avaliasse com os crentes bereanos de Atos e se certificasse como sendo orientação de Deus para a sua vida. Tá bom? Espiritualidade do tema de hoje está baseado em 3 textos bíblicos. Mateus 17, de 1 a 21, Marcos 9, de 2 a 29 e Lucas 9, de 28 a 43. Esta é a última semana de nosso Senhor Jesus Cristo. O fim dele já estava chegando e ele já estava bem à sombra da cruz. Isso seria inevitável. E Jesus leva apenas 3 homens contigo. Não sabemos exatamente por que ele leva 3 homens. Isso não nos é revelado nas Escrituras. Suposições, amigos, mais íntimos, são suposições nos sinais que são deixados durante o ministério de Jesus. Mas nós não sabemos exatamente por que ele leva somente 3. Poderia ter levado mais alguém. Sabemos que foi de madrugada. Lucas, capítulo de número 9, versículo 32, vai mostrar isso, porque mostra muito sono naqueles homens que estavam acompanhando o Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer que eles descem do monte, já era de dia, então eles passaram a madrugada lá. E eu quero destacar uma coisa muito interessante, é que apesar do sono de Pedro, Tiago e João, eles tiveram uma visão, eles não tiveram um sonho. Porque às vezes em madornas, como dizem alguns, momentos de pequenos sonos, alguns sonhos podem acontecer. Mas aqueles homens não tiveram sonhos, aqueles homens tiveram uma visão. E nós podemos detectar isto e verificar porque nós temos 3 passagens bíblicas que contam a narrativa. Essas narrativas são de 3 perspectivas. Cada evangelista conta, um estava separado do outro, a gente estudando isso a gente vai perceber. Então eles acrescentam informações que um e o outro, por acaso, não têm registrado. Agora podemos analisar que Elias e Moisés estavam lá nesta visão, e eles representam os profetas, eles representam a lei, isso respectivamente. O testemunho da lei, que seria Moisés, e dos profetas, representado por Elias. Isso confirmam a Jesus, o Messias sofredor. Os 2 estavam confirmando aquele Messias, o enviado, estavam atestando a chegada desse Messias, aqueles homens de Deus. Chega, a lei dos profetas não falam mais, acabou, estava encerrando-se ali as informações de que leis e profetas tinham chegado ao fim. Agora o negócio nosso é Jesus Cristo, agora estamos virando uma página para a nova aliança. Isso tem que ficar bem claro no nosso ensinamento, na nossa compreensão, o Antigo Testamento e Novo Testamento. Há uma passagem, profetas e leis não funcionam mais, agora Jesus Cristo dá uma nova forma de vida, um novo mandamento, é uma outra maneira de Deus trabalhar com a raça humana.
Capítulo 9 de Marcos, versículo de número 7, é o texto que está em base, que nós apresentamos. Abre aspas. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dele uma voz dizia: Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. Note bem que o versículo precisa ser destacado. Escutem ele a partir de agora. Profetas e leis não apitam mais, não dão diretrizes mais para o ser humano. Antigo Testamento não é mais agora a forma pela qual nós devemos entender a ação de Deus em resgatar a humanidade, em trazer a natureza de volta. O que acontece normalmente quando acaba essa glória de Deus? Agora vamos entrar no texto só para a gente trazer a questão da espiritualidade para a gente. O que acontece? Aconteceu todo aquele movimento, toda aquela transfiguração, todo aquele ambiente gostoso de sensações emocionais, porque a presença de Deus no nosso coração nos faz sentir emoções. Às vezes ficamos com sensações de arrepios, ficamos com o peito batendo. Emoções são sinais também de que temos reações dessa presença de Deus no nosso coração. Mas o que acontece quando tudo isso acaba? As pessoas vão até o ambiente, se reúnem, às vezes temos nossos momentos particulares de emoções. E quando isso acaba? Quando isso acaba, Jesus precisa continuar lá. Jesus está em todo o tempo, mas ele precisa continuar. O Marcos, capítulo 9, versículo 8, abre aspas no texto que vou ler. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. O profeta e o Moisés da lei já tinham desaparecido da visão. Jesus precisa estar presente no cotidiano, na vida, nas minhas práticas, nas minhas atitudes. Ele precisa ser real, independente das emoções, no confronto da vida, no dia a dia da vida, no pesado da vida. É isto que o texto bíblico está dizendo para nós. Porque Jesus Cristo, ele some em certas ocasiões. Ele desaparece em certas ocasiões. Eu não vejo mais ele. Eu não estou mais com aquelas emoções. Acabou, eu estou frio. Às vezes a gente está no supermercado fazendo compra, é um ambiente diferente de uma leitura bíblica, é um ambiente diferente de um culto coletivo, onde todos estamos celebrando. Ele desaparece dessas sensações, mas ele está lá. Precisa ser observado, precisa ser vivido. Deixe-me colocar mais um slide. Preste atenção, o Monte da Bênção sempre é bom. Eu vou até esclarecer um ênfase importante. O Monte da Bênção sempre é melhor. E de fato é bom. Se nós não tivéssemos mais nada nessa vida, a presença de Deus é fantástica com essas emoções. Inclusive, enquanto falo contigo, essa presença real é sentida. Não é sinal de como é que eu podia dizer? A presença de Deus e as emoções não é sinal de saber dele. É sinal apenas de que estamos vivenciando o que a consciência de Deus traz. Mas lá no sopé do monte tem gente aflita esperando por nós. Por isso que às vezes nós não podemos ficar apenas nas sensações. A evidência de que estar cotidianamente com Cristo é muito melhor, é muito mais resultante, progressivo, desdobrante, do que apenas as sensações. Os pitstops, as paradas para que a gente faça essas experiências sensoriais, são boas, são bons. São momentos agradáveis, mas a nossa responsabilidade não é ficar nessas sensações, ficarmos sempre debaixo dessas emoções. Temos que descer o monte. Quando estamos no monte, somos transfigurados, envolvidos, e até nem queremos sair da presença de Deus, mas é necessário descer o monte. Você vai perceber que uma voz saiu da nuvem. Essa nuvem descrita ali naquele ambiente de natureza, é a presença de Deus. Os estudantes de Bíblias,
eles adotam convencionalmente que essa nuvem simboliza a presença de Deus. As duas, o segundo Pedro e João, os dois testemunhos desses discípulos, são claros. Os dois falam que viram a glória de Deus. Eles foram testemunha oculares dessa majestade de Deus, dessa nuvem, dessa presença, desse ambiente que muitas vezes a gente não quer sair dele. Baseado em Lucas capítulo 9 e versículo 28 a 43, vamos adentrar um pouco mais no tema que estou propondo, que é a espiritualidade. Sabemos que nós, os seres humanos de um modo geral, somos fascinados pelo sagrado. Eu, particularmente, sou fascinado pelo que é sagrado, pelo que é espiritual. As pessoas são assim. Se você estudar religiões antigas, você vai ver o registro histórico dos povos chamados melanésios. Eles não tinham noção nenhuma daquilo que temos de conhecimento sobre Deus, Criador, sobre Jesus Cristo. Mas eles já buscavam algo externo que possivelmente estivesse atrás das árvores, dos ventos, do sol, do clima. Então, o homem sempre foi fascinado pelo oculto, pelo sagrado. Se você estudar em um pouco mais como chama? Aquilo que a gente pode chamar de antropologia, você pode chamar da arqueologia, os estudantes, os arqueólogos, os antropólogos estão sempre detectando cada dia que os seres humanos sempre foram fascinados pelo sagrado. Deixa eu fazer duas perguntas para você. A questão da espiritualidade, como ela pode ser? Como é que ela deve ser? A palavra nunca foi dita por Jesus Cristo. Eu acho que devo enfatizar isso. Espiritualidade. Você não vê essa expressão, essa fala de Jesus Cristo, espiritualidade. Esse chavão é meu, é nosso. É um homem espiritual, uma mulher espiritual, até você encontra nos textos bíblicos, mas espiritualidade, essa expressão não existe na fala, não existe no registro bíblico, para que pudéssemos trabalhar com ela com bases bíblicas. Nós simplesmente trabalhamos com aquilo que nós usamos no dia a dia do nosso vocabulário. Quando é que começa essa espiritualidade? Como é que essa espiritualidade se evidencia? Eu até vou usar essa expressão, que eu acho ela legítima, para a gente poder conversar sobre esse clima, esse ambiente, tudo isso que a gente sente através das emoções. E essa vivência nossa do dia a dia. Ser espiritual é ser um ser humano. Então, vamos falar dessa espiritualidade humana, dessa espiritualidade sensorial também. Quando começa essa espiritualidade? Ela começa na aceitação consciente de que Cristo é Salvador. Eu não preciso sentir isto, eu preciso saber isto. É isso que tentei explicar acima. Espiritualidade dessa aceitação consciente de que Cristo é Salvador. Na aceitação dos discípulos do Senhor, na aceitação dessa responsabilidade, na aceitação de ser um discípulo, na aceitação do discipulado, conforme o texto. Deixe-me passar um pouquinho, porque eu acho que eu não passei. Ok, é isso aí. Quando começa essa espiritualidade, estávamos comentando. Mas vamos lá, vamos continuar. A forma da espiritualidade. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisa aqui para colocar para você. Não, não tem. Eu acho que é só isso por enquanto. Forma da espiritualidade. Vamos ver, baseado no texto de Lucas, capítulo 9, se você puder deixar aberto, vai ser fácil para você acompanhar. Tem esse tempo para fazer isso. Lucas, capítulo 9. Essa espiritualidade que começa na consciência de que Cristo é o Salvador, essa espiritualidade que começa na aceitação de responsabilidade de ser um discípulo. O sentir é um desdobramento. As emoções não podem ser o fator principal das comprovações de uma espiritualidade. Por isso que Deus nos deu uma mente, nos deu um cérebro para poder pensar. A fé e a razão com certeza andam juntos. Eu não quero discutir
essas questões agora. Mas fé não está divorciada da razão. E elas caminham junto. É certo que em alguns momentos teológicos, em alguns momentos de mistério sobre nosso Deus, nossa divindade, quando a razão não alcança, a fé alcança, com certeza. Mas ela não é divorciada da razão. Então, a espiritualidade começa na aceitação consciente, racional, aqui e agora, com lucidez. Por isso o desdobramento na vida. Essa espiritualidade, ela tem forma. Vamos ficar com o texto, então, de Lucas 9, que eu acredito que até então você já tenha aberto o texto. Primeiro, ela fala na história. O verso 28, a parte A do versículo, vai dizer: 8 dias depois, capítulo de número 9, e você vai lá no verso 37, parte A do versículo, vai falar no dia seguinte. Note bem que Lucas é um historiador, médico, ele dá muita ênfase histórica, e ele faz questão de registrar momentos reais, com registros políticos, registros históricos, registros de documentos. Ele fala muito de datas, então ele registra 8 dias depois e no dia seguinte. Se você perceber que a espiritualidade, ela tem que se dar aqui e agora, na história, não é no futuro, não é numa reencarnação. Espiritualidade não se dá em momentos que nós reservamos para ir a um ambiente onde a celebração vai acontecer, ou na sala, ou no quarto, aonde você, por acaso, vir a fazer seu devocional. Espiritualidade, ela tem um antes, um durante e um depois. Isso é espiritualidade. Presta atenção, a espiritualidade, ela não se dá num sonho. A espiritualidade, ela não se dá numa live como esta, numa meditação transcendental, ou numa floresta entre pássaros e riachos. A espiritualidade não é para depois do arrebatamento, é para aqui e agora, nesse momento em que eu estou com você. Sobre arrebatamentos de espírito, você já ouviu falar muito disso, né? Pessoa que foi arrebatada em espírito. Uma pessoa arrebatada, preste atenção, ela não está mais espiritual do que um casal casado legitimamente, trocando um beijo. Nós queremos achar que enquanto estamos fazendo compra no supermercado, nós não estamos espiritual. É diferente como estar com a Bíblia na mão. Quando eu estou jogando bola com meu filho, ou no grupo de bola da igreja, ou numa roda de pizza, num churrasco, espiritualidade, ela não é divorciada da vida. Todo dia é dia santificado, todo momento e toda hora é dia santificado no calendário de Deus. Não tem sábado, não tem domingo, não tem sexta, não tem manhã, não tem tarde, não tem ambiente. Espiritualidade se dá, se vive. Não existe dia de espiritualidade. Não existe tipo de espiritualidade. Eu me lembro quando eu era adolescente, lá com os meus, eu vou contar 18, 19, 20 anos, eu trabalhava na construção civil e eu tinha o costume de dobrar meu joelho para fazer alguns serviços de pedreiro, como, por exemplo, para sentar a primeira fiada de azulejo. Ficava muito mais fácil a posição para que eu pudesse certificar que os azulejos estavam ficando no nível, estavam ficando nos espaços de junta corretamente. Isso trouxe uns calos no meu joelho. Eu estava num ambiente junto com alguns jovens, alguns irmãos, e na hora de nós trocarmos nossas roupas para dormirmos, porque íamos fazer um acampamento, alguém olha o meu joelho e fala: rapaz, você é um cara espiritual, porque você sempre rala os seus joelhos na oração. Olha só que absurdo. Coitado, ele não sabia que aquilo eram marcas de trabalhar de joelho, não era sinal de calo de oração. Então, a espiritualidade não está nos calos do joelho da oração, não está no bico do sapato ralado, de tanto se dobrar o joelho e gastá-lo. Espiritualidade não existe tipo. Espiritualidade não se está na roupa que veste, ou se está na marca do corpo, na marca da maquiagem, na marca da tatuagem, não está na cor do cabelo, não está na cor da barba. Espiritualidade está no ser humano. Então, a espiritualidade se dá no aqui e agora, no tangível, no comer junto, na nivelação da mesa. Jesus, quanto mais humano era, mais divino se tornava. Então, deixa eu te dar uma dica.
Você, quanto mais humano você for, mais espiritual você será. Experimente isso para você ver. Outra coisa, a espiritualidade, ela não tem um local. Qual é o local dela? Deixe-me esclarecer quando disse local da espiritualidade, senão vai entrar em contradição do que eu ensinar agora há pouco. O acontecimento é narrado em Mateus capítulo 17, e versículo de 1 a 8 também. Foi o texto básico que dei para vocês. Mateus 16, versículo de número 13, a parte A, fala que Jesus e os discípulos estavam em Cesareia de Filipe. O único monte por ali é o Hermon. Se você estudar um pouco de geografia bíblica, eu sugiro você, estudante de Bíblia, até nossos seminaristas da Igreja do Nazareno, em toda a grade de 45 disciplinas, não há uma matéria bíblica geográfica, como geografia bíblica. Ela está inserida em disciplinas distribuídas na grade. Mas faça você, particularmente, um estudo sobre geografia bíblica, sobre planaltos, hidrografia, sobre os montes, quilômetros. Acho que você vai entrar num mundo que vai te dar muito mais esclarecimento das interpretações bíblicas. Você que ainda mais que é pastor, estudante de Bíblia, que tem a responsabilidade de pregar a palavra, não pode pregá-la de qualquer maneira. Tem que ter contexto bíblico, histórico, geográfico. Isso ajuda muito na interpretação das Sagradas Escrituras para falarmos uma mensagem mais coerente, próxima da interpretação correta das Escrituras. O único monte ali é o Hermon, com 2.840 metros de altura. Muito mais alto que Monte Verde, onde recentemente estava 3 graus, chega a 0 e chega até graus negativos. Eu não sei exatamente, pastor Edival, um amigo meu que mora lá, com certeza pode dizer melhor. Mais alto que, como chama aquela cidade à frente eu esqueci agora, Senador Amaral, onde estive também, cidade alta. Cesareia é local de idolatria até hoje. Preste atenção. Essas informações são muito importantes. Ironia. É uma grande ironia, porque é uma cidade de idolatria que Jesus resolve fazer um culto. A gente, às vezes, se separa e vai procurar um ambiente, e Jesus, ironicamente, vai para uma cidade idólatra, e até hoje ela é idólatra, conforme eu disse, e vai fazer um culto. Local da espiritualidade. É isso que eu queria enfatizar. Para Cristo, ou em Cristo, todo local pode ser santificado. A santidade pode ser vivenciada em todo e qualquer local. A espiritualidade se dá na história, mas todo local pode ser um local de espiritualidade. Então eu posso ir a um motel, casa noturna, festinhas, choperia e etc. Bom, é cada caso, na minha opinião. Jesus não mede lugares para ir. E eu tenho certeza que ele está em todos esses ambientes. Inclusive, numa outra ocasião, talvez a próxima, já está preparado, um tema sobre a presença de Deus e o poder de Deus. Porque enquanto eu trabalhava com esse texto de espiritualidade, eu recorri a outros textos em Êxodo e vi sobre presença e poder de Deus, baseado lá na história de Josué, volta a fita, de Moisés, quando ele pede que Deus vá com ele, e Deus fala, olha, o meu poder vai, mas a minha presença não vai. Eu acho muito importante você acompanhar comigo um dos próximos temas, que é o poder e a presença de Deus, porque nem sempre onde há poder de Deus, Deus está presente. Isso é muito importante para a nossa responsabilidade cristã. Então, cuidado com essa febre antidólatra. Eu vou colocar aqui idolátrica, é assim que eu queria expressar. Qualquer coisa e local pintado de idolatria. E a gente se afasta. Eu me lembro que, eu acho que já temos superado isso, mas creio que ainda há resquícios. Exemplo, foto, quadro, cruz, calendário, pôster. As pessoas começam a ver idolatria e demônio em tudo. Isso é possivelmente uma falsa idolatria. Então, o local, cinemas transformados em templos. Não, eu não frequento aí, porque essas cadeiras as pessoas sentaram. E daí? Podemos fazer desse ambiente um ambiente de santificação
e de espiritualidade. Conheço muitos templos espíritas transformados em templos. Há um outro problema muito sério. Cristãos, quando compram carros de incrédulos, não compram, porque acham que ali as pessoas praticaram pecados, não eram santos. Cuidado com esse tipo de, eu disse, com esse tipo anti-idolátrico das coisas, de objetos. Alguém me disse uma vez, porque eu estava procurando um salão de cabeleireiro, cortar o meu cabelo, aí alguém disse, pastor Márcio, cuidado quem põe a mão na sua cabeça, tá bom? Porque o salão que o senhor pretende, a pessoa tem vida duvidosa. Eu vou ser um pouco mais claro. Cuidado com os cabeleireiros homossexuais. São pecadores, qualquer um não pode pôr a mão na sua cabeça. Eu, lamentavelmente, tive que ser claro com essa pessoa. Eu pedi que ela tirasse esse preconceito, porque não há dificuldade nenhuma quando as pessoas têm as suas dificuldades, que eu particularmente vou usar essa expressão, dificuldades. Cada um tem seu modo de vida, cada um faz do seu corpo o que desejar. Eu não quero defender agora uma tese, mas isso não é sinal de que eu não sou um ser espiritual, uma pessoa espiritual. Terceira coisa é que, além da espiritualidade se dar na história e o local da espiritualidade ser todos os locais, cuidado com a forma da espiritualidade. Eu, há muitos anos atrás, eu não sei se você vai ver de uma forma de reflexo, eu vou balançar para ver. É um livro que eu li lá para os idos de 1988, um projeto de espiritualidade integral. O pastor Caio Fábio escreveu nessa época. Eu te recomendo, ele ainda está em alguns sites. Teologia Prática, número 4, uma série de materiais contemporâneos. Eu digo contemporâneos porque, mesmo escrito na década de 80, esse material é muito atualizado, ok? Ele fala sobre isso, ele escreveu sobre espiritualidade. Não é nesse livro, mas ele destaca muita coisa importante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, para a gente falar um pouco dessa espiritualidade. Todo asceticismo não passa de falsa espiritualidade, viu? Acho que devo enfatizar isso antes de ler. Abre aspas para o texto de 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Você tem um Espírito que nasceu, o Espírito Santo que está em você, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A espiritualidade tem em Cristo. Olha só a forma, eu quero que você seja claro comigo, ou melhor, eu vou ser claro contigo para que você entenda isto. A espiritualidade em Cristo, ela tem rosto, ela tem nariz, boca, sorriso, testa, tem voz, tem cor. A espiritualidade, ela está, eu já venho falando isso no decorrer das explicações, ela está na interhumanização. Lembra que falei que quanto mais humano você é, mais espiritual tu fica? Você não está mais espiritual lendo a Bíblia do que passando a mão na cabeça de uma criança. Você não está mais espiritual lendo a Bíblia ou estando num momento de oração ou de um culto. Não está mais espiritual do que colocar um quilo de mercadoria não perecível dentro do carrinho de compaixão da sua igreja. Eu acho esse gesto de uma cesta básica ser mais espiritual do que esses momentos que nós caracterizamos, apesar de serem. Não existe coisas espirituais e coisas materiais. Você decide. Para Cristo, a espiritualização se dá no material. Afinal de contas, ele optou a viver nessa humanidade minha, nessa imanência. Olha, essa espiritualidade pegou em mim, pegou em você.
essa espiritualidade pegou no seu corpo. Que seja claro isso nas nossas vidas, para a gente viver um pouco mais feliz, não ficar com sensações de frustração quando se perde a bênção, quando se perde um culto. Uma vez na nossa comunidade eu disse que a roda de pizza de um irmão, lá da sua casa, dos seus amigos, tem o mesmo valor que a roda de oração lá na igreja. O responsável do culto de oração da minha igreja, após eu ter dito isso, ele falou: pastor, o senhor acabou com o grupo de oração da igreja, porque o senhor botou em equiparação no mesmo nível. Eu falei: pelo contrário, irmão, eu melhorei a roda de pizza. Eu não desclassifiquei a oração, é uma questão de ponto de vista. Vamos em frente. Quarto item, a espiritualidade que vê a natureza. Bom, a espiritualidade ela se dá na história, ela tem um local, ela tem essa forma que somos nós, e a espiritualidade que vê a natureza. Se você ler Lucas capítulo 9, versículo 34, informa que Jesus usou uma nuvem existente. Ele não criou uma nuvem, alakazam. Não criou uma para a transformação dele. O Salmo 29, me vem em memória, e registrei no meu esboço, diz que a natureza pode ser usada para culto. A natureza pode ser usada. A celebração ela pode acontecer na vida, meu irmão, no cotidiano dela. Eu vou usar a natureza em si. Pode transformar-se em seu banho de mar em culto. Você pode fazer isso. Tem gente que acha que está na praia, não está espiritual, mas você pode transformar seu banho. No momento em que você está reservando aquele ambiente na areia, acertando a areia para fixar seu guarda-sol, fixar seu cooler, sua cadeira, aquele ambiente. No momento em que você mergulha, aquelas ondas te dão um caldo, você pode transformar. Você pode transformar seu piquenique em culto. A roda de pizza, como eu disse. Eu me lembro uma vez que terminávamos um culto numa das nossas igrejas em que eu pastoreava. Saímos fora e, de repente, um cheiro de jasmim estava tomando todo aquele ar. E uma certa pessoa, procurando o cheiro, e usou a seguinte expressão: que fedor. Eu olhei para ele e falei: meu querido irmão, você gosta mais do mofo do nosso templo do que o cheiro do jardim? Ele fez um lapso de ambiente, de espiritualidade, de natureza, dentro do templo, um ambiente em que estávamos, não tinha tanta ventilação, passávamos um tempo de celebração porque estava bom. Quando chega do lado de fora, o meu culto tinha continuado, o dele tinha terminado, e ele se irrita com o cheiro de jasmim, que estava dando uma cereja no bolo do nosso culto. Outra coisa, além dela se dar na história, no local de espiritualidade, a forma de espiritualidade, a espiritualidade da natureza, a espiritualidade prática. Veja que todos os itens estão interlaçados. Quando fala dessa espiritualidade prática, é essa espiritualidade que sacrifica-se socialmente. É uma espiritualidade que perde para ganhar. Que perde para ganhar. Sabe aquela espiritualidade que leva desaforo para casa? Porque tem crentes e cristãos, irmãos, que dizem: eu não levo desaforo para casa. Que espiritualidade é essa? Espiritualidade paga imposto também. Vamos questionar a legitimidade. Agora não é um momento de política. Ela se comporta bem no trânsito, essa espiritualidade. Ela não escolhe amizade. Espiritualidade não escolhe pessoas para conviver. Espiritualidade vai no aniversário da família, só porque está rolando cerveja, cigarro. Espiritualidade, ela se dá tanto com os esquerdistas ou com os bolsonaristas. Lamentavelmente, tem se visto nas redes sociais uma espiritualidade incoerente com relação à política. Espiritualidade, ela enfrenta amargura.
na igreja, na harmonia, nas relações interpessoais. A espiritualidade, ela dá a volta por cima, vira o jogo, engole sapo. Interessante. Eu volto a dizer que essa espiritualidade você detecta na vivência das pessoas. Essa espiritualidade, eu lembro que falei sobre a pessoa me identificar com uma espiritualidade pela minha aparência do joelho. A espiritualidade não tem cacuetes. Talvez você olhe assim e fale, poxa, essa pessoa tem uma linguagem espiritual. Essa linguagem desse evangeliquez já dito desde a década de 80. Esse evangeliquez, esses cacuetes de crente, de cristão. O tom de voz, a oração poderosa, a coreografia do louvor. Olha a postura dele. Olha como que ele carrega a Bíblia. No peito, no lado, o jeito de andar. Eu me lembro que na minha época, nos anos 70, nos anos 80, um pastor disse, se não me saiu da memória até hoje, que o crente é conhecido até pelo jeito de andar. E eu me lembro que naquele dia eu falei, pastor, me ensina esses passinhos. Me ensina esse passo de andar. Não, ele com certeza estava se referindo, infelizmente, literalmente. Mas eu digo que o crente é conhecido pelo jeito de andar, no andar na sociedade, nessa espiritualidade prática. Você vai observar essa espiritualidade do cristão, como ele conversa, como ele responde às pessoas. Lembra que falei daquela espiritualidade do trato das crianças, na espiritualidade não do egoísmo, eu só cuido dos meus, uma espiritualidade resultante, uma espiritualidade de ser observada como você trata os filhos no ambiente da igreja, da sociedade, como trata esposo e esposo, como é que você trata os bêbados. Essa espiritualidade que se desdobra na prática, como trata as coisas de Deus, essa espiritualidade, como é que você trata o dízimo, a importância que você dá ao culto de celebração, os objetos da igreja, as contas da igreja, o prédio da igreja, a conversa em volta da mesa com as crianças, como é que você olha as mulheres e os homens da igreja, você homem, como é que você olha as mulheres, e você mulheres, como é que vocês olham os homens? Como é que é o seu orçamento pessoal? Sabia que a espiritualidade se dá no orçamento pessoal? Eu queria até falar uma coisa nesse momento sobre essa crise econômica que estamos passando. Percebeu agora qual é o valor da economia? De guardar na poupança R$10 por mês? Durante 3 anos, durante 5 anos? Quando você reserva alguma coisa para os momentos de crise? Mesmo que a economia esteja boa, reservar é bom, porque vai chegar um momento em que você vai precisar desembolsar um valor para algumas dificuldades de percurso. Então, a espiritualidade se dá no orçamento. A espiritualidade se dá até mesmo na decoração. Espiritualidade que se dá quando você está numa fila, quando você não fura essa fila. A espiritualidade se dá no estacionamento coletivo. Eu vou parar por aqui porque a lista é grande. Essa espiritualidade prática social que envolve relacionamentos interpessoais. Vamos ver o 6º item. Espiritualidade tem que descer. Descer do monte e ir para o vale. Lucas capítulo 9, versículo 37. É aquilo que estamos falando. Lembra que disse que todos os itens estão entrelaçados? Volta a falar que espiritualidade está fora do culto, está fora na luta, no gemido, está na depressão, está na saudade, no sentir mal amado, no sentir dores. Espiritualidade termina quando o culto. Espiritualidade termina quando o culto. É uma frase que estou tentando ler. Esse livro aqui talvez você vai poder ver. Eu carrego comigo desde o ano de 2000. Eu ganhei e é autografado pelo autor do livro, Fausto Rocha. Um material muito bom, que ele fala sobre
a comunicação cristã no rádio e TV. Ele dá muitos subsídios cristãos, aspectos de comportamento ético, um material muito bom. Eu não sei se ele ainda está sendo editado. Foi editado pela CNP, possivelmente no prédio da Igreja Central, você poderá encontrar um. Mas eu carrego comigo, está sempre visível na minha estante de livros. A espiritualidade não termina quando o culto termina. Tem uma frase ali que ele diz, a espiritualidade ela continua depois que o sermão termina. Ele vai dizer que a espiritualidade continua. A verdadeira espiritualidade, ela chora com os que choram. Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29, um homem preocupado. Havia um jovem possesso. Isso estava acontecendo no sopé do monte. Lembra que a espiritualidade desce o monte, né? Que nós falamos. Local, sopé do Monte Hermon, o registro de Marcos 9, de 14 a 29. Era de madrugada. Era uma situação difícil. Os discípulos saem de uma situação gloriosa para uma situação humana. Então a espiritualidade tem que descer, tem que ter hora de terminar. Tem hora de voltar. Alguém precisa colocar os pés no chão e entender que essa espiritualidade tem desdobramento na vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando Jesus voltou no monte, o que aqueles 9 discípulos estavam fazendo? Lembra que 3 subiram e 9 ficaram. O que aqueles 9? Estavam discutindo com os escribas. Estavam discutindo teologia. Nossa, eu gosto de teologia, sou teólogo. Eu talvez não possa ser chamado de um biblicista, mas sou estudante de Bíblia. Estudo e faço teologia. Mas eles estavam discutindo teologia, assuntos supérfluos, que não estavam levando a nada, estavam discutindo. Meus queridos irmãos, tem hora que é preciso subir no monte para buscar poder. Lembra que falei sobre essas oportunidades? Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades infernais nos lugares celestiais. Porém, a arena é aqui na terra, aqui e agora. Jesus, quanto mais humano era, mais divino se tornava. Eu vou repetir essa frase, que já disse 2 vezes no decorrer de nosso estudo. Quanto mais humanos formos, mais espirituais seremos. Eu quero encerrar essa exposição dizendo que o Senhor Deus te abençoe rica e abundantemente. Abraços e até o próximo estudo. Desligou?